Oi pessoal, então nós estamos dando continuidade aqui ao nosso quarto bimestre na matéria de Geografia para o sétimo ano B. Estamos dando continuidade aqui ao nosso quarto bimestre na matéria de Geografia para o sétimo ano B. E nós estamos aqui finalizando o nosso módulo 16 falando de complexo Nordeste. Sempre que a gente fala aqui em complexo Nordeste, nós vamos perceber que esse complexo ele apresenta uma multiplicidade na sua composição, e essa multiplicidade ela é marcada por uma grandiosa diversidade das sub-regiões. Uma grandiosa diversidade dos estilos naturais de cada sub-região. Então lembra que a gente falou que o Complexo do Nordeste ele é dividido em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Nós já falamos do Meio Norte, do Sertão e do Agreste. E agora a gente vai falar então da Zona da Mata, tá? A primeira sub-região ali da área litorânea, do litoral para o interior, é a primeira, Zona da Mata. É uma região com condição climática que distingue-se totalmente do que a gente considera ser Nordeste, tá? Então sempre a gente tem um pré-conceito, não pre, mas pré-conceito, de que a região nordestina é uma região seca, sem vida, com falta d'água, com vários problemas ligados à produtividade agrária. E aí, quando nós nos deparamos aqui com a Zona da Mata, nós percebemos que não é bem assim. Nós percebemos que nós podemos ter em um mesmo complexo regiões com características totalmente distintas. Tá? Essa é a grande questão. Nós vamos percebendo aqui que é possível nós termos regiões com características completamente distintas dentro do mesmo complexo. E a Zona da Mata, então, distingue-se de todos os outros sub-regiões já faladas aqui dentro do Complexo Nordeste. Distingue-se do Agreste, do Sertão, do Meio Norte. Então, Zona da Mata. A Zona da Mata localiza-se na porção oriental do Complexo Nordeste. Estende-se do litoral da Bahia ao Rio Grande do Norte. Então, é uma faixa litorânea. Características naturais. Nessa sub-região predomina o clima tropical, úmido, com temperaturas elevadas e chuvas intensas concentradas no inverno. É sempre legal da gente perceber que nós temos uma condição chuvosa que também se diferencia de tudo que a gente tem aqui no território brasileiro. Por quê? Porque nessa sub-região, a estação chuvosa não é o verão, e sim o inverno. Então, muitas vezes, os telejornais, eles criam manchetes apocalípticas de grandes chuvas no Nordeste durante o inverno, como se aquilo fosse algo sobrenatural, como se aquilo fosse algo nunca antes visto. E, na verdade, não é bem assim. Essa sub-região, ela tem por característica a chuva no inverno. O período chuvoso, a estação chuvosa, não é o verão. A estação chuvosa é o inverno. Então, é no inverno que nós temos os grandes volumes de chuva aqui na nossa Zona da Mata. Essas últimas relacionam-se à ação das massas de ar polar atlântico e ao relevo local. Então a gente vai perceber que o tipo de relevo que separa
o agreste e a zona da mata também acabam meio que intensificando essas chuvas no inverno. O litoral nordestino, onde se localiza a zona da mata, é marcado por planícies e tabuleiros litorâneos. Em alguns trechos existem bacias sedimentares onde foram encontrados grandes reservas petrolíferas, como a do Recôncavo Baiano e a de Sergipe-Alagoas. Apenas um pequeno trecho ao sul da sub-região é ocupado por planaltos e serras do leste e sudeste. Então percebam que não tem uma uniformidade no tipo de relevo, mas um relevo variado, mas muito específico de condições litorâneas, certo? É um estilo de relevo muito específico a áreas litorâneas. Nas praias da zona da mata são encontradas a vegetação de dunas, restingas e palmáceas. Ao longo da costa se espalham os manguezais. Então, duna, monte de areia cuja forma pode variar de acordo com a ação do vento. Restinga, vegetação formada por plantas herbáceas e arbustivas típicas dos depósitos arenosos que recebem o mesmo nome, encontrada ao longo do litoral. Palmáceas, apresenta tronco nu e possui grandes folhas no topo, exemplo coqueiro. E o manguezal, o mangue, lugar onde o rio se encontra com o mar, ou seja, lugar da foz, a foz dos rios. Seu solo é formado por uma lama escura e mole, e as árvores possuem raízes aéreas. São adaptadas à água salobra, sob a ação das marés. O que é a água salobra? É a mistura da água doce com a água salgada. Ela não tem nem tanto sais minerais para ser considerada salgada, e ela não tem nem tão poucos sais minerais para ser considerada doce. Esse estilo de água a gente chama de água salobra. O restante da sub-região era originalmente coberta pela Mata Atlântica, motivo pelo qual recebeu o nome de Zona da Mata. Essa floresta tropical foi quase totalmente devastada ao longo da história do Brasil, devido à ocupação humana e à exploração econômica, sobretudo a extração do pau-brasil e a lavoura canavieira. Então, percebam que essa sub-região ela também tem suas particularidades na sua configuração, ela também tem as suas particularidades na sua estruturação, certo? Ela também apresenta suas particularidades na sua estruturação. Então, a nossa constituição vegetal, perceba aqui que é uma região múltipla, né? De estilos vegetais muito particulares. Por exemplo, quando a gente fala aqui do mangue, só o mangue aqui a gente podia falar várias coisas. Primeiro, é uma região de foz, ou seja, onde o rio principal termina e chega ao mar. Todo o rio caminha para o mar, então área de mangue, onde é a foz de um rio, formação da água salobra, áreas alagadiças, certo? Com uma biodiversidade gigantesca, uma vida gigantesca. O manguezal é vivo, né? E para suportar essas regiões alagadiças, a nossa vegetação apresenta a característica de raízes aéreas. O que são as raízes aéreas? Se a planta ela tem toda a sua raiz no solo e a região ela é alagadiça, a planta ela não vive sem água, mas ela também não vive com excesso de água. Então, por exemplo, se eu tenho excesso de água, a planta vai morrer afogada. Por isso que na região de manguezal as plantas desenvolveram a prática das nossas raízes aéreas, tá? O que são as raízes aéreas? São essas raízes penduradas no tronco das árvores, certo? E aí, população e economia. Já que ela apresenta um estilo vegetal e um estilo climático tão particulares, o processo de ocupação e economia
não seriam diferentes, né? Então a Zona da Mata concentra a maioria dos habitantes e os principais centros urbanos e industriais do Complexo Regional Nordeste, como Salvador, Bahia, Recife e Pernambuco, são encontradas na sub-região extensas plantações tradicionais com destaque para os cultivos da cana-de-açúcar, cacau e tabaco. Essa região é concentrar as principais cidades, os principais centros produtivos, é resultado grandemente do processo histórico colonial. O processo colonial ele foi fundamental nessa Constituição. Ele foi assim basilar nessa Constituição. Porque ele acabou por determinar a instalação de importantes centros urbanos nessas áreas, de importantes centros urbanos nessas regiões, certo? Nos últimos anos, as atividades econômicas realizadas na Zona da Mata vêm apresentando mudanças expressivas. A produção de cana-de-açúcar tem se modernizado, mas permanece a concentração de terras e o uso de mão de obra temporária, como chamados boias-frias. Existem monoculturas numa faixa que se estende do Rio Grande do Norte a Alagoas, e a produção do açúcar e do álcool no recôncavo baiano abastece mercados internos e externos. A produção de cacau no sul da Bahia diminuiu nas últimas décadas, devido aos baixos investimentos e à falta de modernização das lavouras, e à praga vassoura de bruxa. Nos últimos anos, o Estado vem retomando a produção e readquirindo a condição de exportador do fruto. No recôncavo baiano, a produção do tabaco tem grande destaque. Nos últimos anos, verificou-se a modernização dessa cultura na região. Sempre que a gente fala sobre as práticas produtivas da Zona da Mata, nós retomamos aquela análise de discussão da importância histórica, do processo formativo histórico como um processo de constituição, para nossa prática produtiva. O estilo produtivo aqui feito, ele tem uma herança, ele tem uma trajetória histórica muito importante, tá? Ele traz para nós uma trajetória histórica de muito valor, tá? Essa é a nossa grande questão aqui, esse é o nosso grande ponto de entendimento, perceber que a nossa Zona da Mata, ela traz para nós heranças, valores históricos muito importantes da formação da própria identidade da sociedade brasileira. Muito da própria sociedade brasileira se forma dentro da Zona da Mata. As primeiras regiões ocupadas pelos nossos colonizadores se dá a Zona da Mata, se dá nessa região. Então, a importância desse espaço, a importância dessa configuração aqui é muito importante para a gente entender, para a gente compreender que nós não estamos diante de qualquer sub-região, mas nós estamos presentes de uma sub-região formadora da identidade nacional. Formadora da identidade nacional, certo? O setor industrial da Zona da Mata cresceu e se diversificou a partir da criação da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, no final da década de 50. Recentemente, a produção de petróleo e de gás natural da região foi ampliada com destaque para a Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, as plataformas de Alagoas e de Sergipe e o Recôncavo Baiano.
Neste último, localiza-se o polo industrial de Camaçari, que agrupa aproximadamente 40 indústrias petroquímicas dos ramos de plástico, fertilizantes, borrachas, entre outros. Além desse setor, as indústrias têxtil e alimentício também se expandiram e se modernizaram. Novas indústrias têm surgido como a mecânica, a química e a metalúrgica. O turismo é outro setor que apresenta grande destaque na região. Na economia da sub-região, a Zona da Mata apresenta a maior infraestrutura turística do Nordeste. E entre todas as sub-regiões nordestinas, é a que mais recebe turistas. Mesmo sendo a área mais rica, o desenvolvimento do Nordeste, mesmo sendo a área mais rica e desenvolvida do Nordeste, a Zona da Mata apresenta grandes contrastes socioeconômicos. Enquanto um pequeno grupo da elite desfruta dos mais altos padrões de vida e de consumo, a maioria da população da sub-região vive de maneira precária, sem condições de acesso a ferramentas básicas ao exercício da cidadania. Percebam então que nós estamos diante de uma sub-região também dos contrastes, né? Uma região altamente capitalizada, inegável. Pela própria constituição econômica que ali acontece, é uma região altamente capitalizada. Contudo, essa capitalização ela não acontece de uma maneira igualitária. Nós temos uma sociedade capitalizada. Entretanto, essa capitalização ela é totalmente desigual. Existem supervalorizações, existem superpotências sociais que se beneficiam das riquezas dessa região, e nós temos outras grandes porções sociais que literalmente são esquecidas, se encontram abandonadas pelo poder público e pelos governantes dessa sub-região, certo? Estamos chegando ao fim aqui do nosso módulo sobre o Complexo Nordeste. O Complexo Nordeste, ele é múltiplo. O Complexo Nordeste, como eu falei no primeiro vídeo, ele é tão complexo que eu preciso subdividi-lo em 4. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Cada uma destas sub-regiões apresentam as suas particularidades. Cada uma dessas suas regiões guardam a si as suas particularidades. Particularidades que fazem destas espaços de convivência, mas também espaços de disputa, tá? Fazem dessas sub-regiões espaços de prosperidade, mas também espaços de tradicionalismo. O Complexo Nordeste ele é um complexo variado, não só na forma natural, relevo, clima, vegetação e hidrografia, mas ele é variado na própria relação humana. A própria forma de interação humana ela é muito variada. A própria forma como eu me relaciono com o outro, ela é extremamente variada. Ela é única, ela é particular. A grande questão é essa. Eu não estou diante de um complexo só múltiplo pelos elementos naturais. Nós estamos diante de um complexo que ele é múltiplo também pelos aspectos humanos. Ele é múltiplo também pelos aspectos humanos. Também pelos aspectos humanos, nós temos interações de grande valor. Também pelos aspectos humanos, nós temos construções de grandes valores a serem analisados, a serem reconhecidos, a serem estudados, certo? Pessoal, então, para casa, módulo 15, testes, página 226 e 227, e o em casa, página 228 e 229. Façam as atividades e me enviem pelo aplicativo Vindimo. Aviso de sempre. Quem tem lições atrasadas, quem tem alguma coisa atrasada, se organize e me envie, certo? Quem tem alguma coisa atrasada, se organize e me envie, certo?
Tchau, pessoal. Até a nossa próxima atividade. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.